Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida. Mais um domingo, dia do Senhor, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Por isso se chama domingo, palavra que aparece na Bíblia somente uma vez, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. E pela 33ª vez, o programa Luz da Vida se debruça sobre uma das verdades esquecidas. Os novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que vão acontecer na nossa existência após essa aventura terrena. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao mistério da morte já dedicamos 29 programas. E ao mistério do juízo, particular e universal, esse é o 33º programa que analisa essa realidade fascinante, preocupante, apavorante em termos para aqueles que deixarem esta vida em pecado, assunto extremamente atual e que é preciso enfrentá-lo no bom sentido, isto é, afrontá-lo. Eu prefiro afrontá-lo, mas afrontá-lo e enfrentá-lo também, porque a nossa consciência diante da palavra de Deus tem que se confrontar com ela. No programa anterior, nós falávamos do juízo como separação. E citamos 2 parábolas. Agora vamos continuar esse argumento. O juízo acontecerá, num primeiro momento, de forma individual. Quem deixa essa terra, na hora da morte, se apresenta sozinho. Entenda-se, separado das pessoas. E vai prestar contas a Deus dos seus atos. Também no juízo final haverá uma separação. Se no juízo particular a separação é individual, só o indivíduo, no juízo final a separação é coletiva. Bons ficarão à direita do Filho do Homem, que vai vir na glória para julgar os vivos e os mortos, cercado dos seus anjos, Mateus capítulo 25, de 31 a 46, e os maus ficarão à sua esquerda. Eu terminava o programa anterior já dizendo algo que seria comentado agora. Toda separação causa uma certa tristeza. Porque separar-se de significa destacar-se, distanciar-se. A separação faz parte da nossa vida. A própria lei da vida indica que os pais se separam dos filhos. O parto já é uma separação. A criança que está no ventre da mãe não está mais no ventre da mãe. A criança que sai pela primeira vez para a escola se separa dos pais e chora, que é uma beleza. O primeiro dia, pelo menos, na escola, ou quase todas as crianças choram. A mãe cuja filha casa, ou seja, a mãe está entregando a filha para um outro homem que vai cuidar dele, ela não vai morar mais na sua casa. Ela chora, é compreensível. Os pais choram menos, mas não estou dizendo que eles não sentem, mas também sentem, mas é a lei da vida. Os filhos têm que sair de casa. A cidade pequena é que não oferece condições de trabalho, de estudo. Os filhos têm que sair de lá, têm que morar em outros lugares, têm que seguir o seu caminho, têm que fazer a sua vida, têm que caminhar com os próprios passos. A separação faz parte da nossa vida. Mas vamos à separação radical. Essa separação radical, isto é, teoricamente, vamos imaginar, nessa família, o esposo e a esposa. Vamos imaginar que, teoricamente, o esposo vai para o céu e a esposa vai para o inferno. Essa separação, na outra vida, lógico, que é a separação definitiva, lembra da parábola da rede lançada ao mar e da parábola do joio semeado no meio do trigo? Deixai-os. No fim do mundo, os anjos virão e farão a separação. O trigo vai colocar no celeiro, o joio vai ser colocado em feixes e jogado para queimar. No caso da parábola dos peixes, bons e maus, os anjos virão no fim do mundo e separarão. Os peixes bons colocarão num cesto, os peixes maus serão jogados fora. Separação, separação. Então, imaginemos aqui agora a separação radical. Teoricamente, eu disse teoricamente, o esposo vai para o céu, a esposa vai para o inferno. Ou o contrário.
Essa separação vai causar sofrimento àquele que tiver a graça de ir para o céu, vendo no dia do julgamento aquela pessoa que ele tanto amou do outro lado, condenada. Vai causar sofrimento? Para os eleitos não há sofrimento. Para os eleitos não existe dor. E aqui cito qual é o principal fundamento bíblico para isto. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. O texto vai aparecer aí, na sua tela. Enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Ninguém que estiver do lado direito de Jesus no dia do juízo vai derramar lágrimas por ver quem quer que esteja no inferno. Já não haverá luto, não haverá grito, não haverá dor. Aqui, na terra, nós julgamos segundo os critérios humanos. Na outra vida, na glória, julgamos segundo Deus. Julgamos segundo Deus. E os juízos de Deus são justíssimos. Portanto, quem estiver do lado direito, diante dessa separação, vai se alegrar porque Deus fez justiça. É muito humano que você não queira ver uma pessoa que você ama sofrendo. Segundo Deus, que é amor infinito, que se entregou na cruz para que todos se salvassem, para que ninguém se condenasse. Eles estão lá, porque eles quiseram, porque eles decidiram. E Deus seja louvado por isso. Os eleitos julgarão no dia, na glória, e sobretudo nesse dia da separação manifesta, em que todos os eleitos ficarão à direita e todos os condenados à esquerda. Esses eleitos julgarão segundo Deus. Não vai haver sofrimento. Por favor, Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Os eleitos estarão expurgados, purificados de todo pensamento eivado de emoção, de sentimentos que não são de Deus e que desconsideram que amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam. Pelo contrário, eles se alegrarão. Fica um pouco difícil entrar na nossa cabeça como é que alguém pode se alegrar vendo a multidão dos condenados do outro lado. E ali dentro, a pessoa amada, que você tanto amou. Aqui na terra a gente ama segundo os critérios humanos. No céu, entenderemos segundo Deus. Amaremos segundo Deus. Compreenderemos a lógica de Deus. Não haverá lágrima, não haverá luto, não haverá grito, não haverá dor, porque passou a primeira condição, Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Sem dúvida alguma eu tenho consciência de que é um assunto pavoroso, assustador, mas é bíblico. Mas são palavras de nosso Senhor e temos que enfrentá-las, custe o que custar. E são palavras de vida eterna e devemos dizer amém, glórias e louvores a Deus por essa palavra duríssima. Agora, vamos a um outro texto, antes de terminarmos este primeiro bloco,
que comprova precisamente isto, o juízo como separação. Agora, a separação de obras. Em Mateus capítulo 16, versículo 27, nós temos um dito de nosso Senhor Jesus Cristo que merece a nossa consideração. Por favor, Mateus capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo suas obras. Recompensará a cada um. É interessante que a Bíblia não diz segundo a sua bondade. Certo, a bondade de Deus, estritamente falando, é aquela que vai recompensar a todos, bons irmãos. Mas aqui a precisão é exatamente a ideia da separação. Cada um leva consigo para a outra vida as obras. E Deus Todo-Poderoso, que conhece nossas intenções, e também o alcance, e também a quantidade, e também a gravidade, boa ou má, das nossas obras, separa cada obra de cada pessoa, segundo as intenções. Fulano, aqui e agora, fez uma obra aparentemente boa, mas com uma intenção má. Isso vai ser levado em conta neste momento. Em outro dia, repleto de boa intenção, com o espírito puro, ele faz uma boa obra. Essa boa obra vai ser julgada diferentemente desta outra que foi com má intenção. Esta é a separação dentro da vida de uma única pessoa. E cada pessoa que tem esse universo separado, cada ato tem a sua história, tem o seu contexto, tem a sua intenção, tem a sua intensidade, poderia ser melhor e não foi, ou então poderia ser menor e não foi e acabou sendo maior. Esta separação, ela é crucial. Recompensará a cada um segundo suas obras. A palavra recompensa, sabe qual é a etimologia? Peso, peso. Cada pessoa tem o seu peso diante de Deus. E não pode comparar o peso dessa pessoa com o peso das outras. E cada ato da pessoa tem o seu próprio peso. Esse ato tem um peso maior do que aquele outro e vice-versa. Está terminando o primeiro bloco desse nosso 33º encontro dedicado a juízo. Não saia daí. No segundo bloco, nós vamos retomar um estudo muito interessante. A retribuição, que é algo parecido com a recompensa. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Está começando o segundo e último bloco do nosso 33º encontro, programa Luz da Vida, dedicado ao juízo. Juízo, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão após a nossa aventura aqui na Terra, e são 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. No primeiro bloco, nós terminávamos falando sobre o juízo enquanto separação, e precisamente separação em função das obras de cada um. Nós seremos julgados de acordo com nossas obras, nesse sentido, separados de todas as outras pessoas. Seremos julgados individualmente, e isso já é uma separação. Cada um se apresenta diante de Deus na hora da morte para ser julgado pelas suas obras, e no dia do juízo final haverá aquela separação coletiva. A ideia de separação e o que vai decidir nossa salvação ou condenação eterna são nossas obras. O Senhor nos julgará de acordo com nossas obras. Agora vamos começar uma pequena catequese nos discursos de Jesus como da ideia da retribuição, que é muito parecida com a ideia da recompensa. A ideia de recompensa, eu dizia no primeiro bloco, tem relação com peso. Peso.
2 pesos e 2 medidas. Lembram desse ditado popular? Exatamente, a balança, aquela balança antiga que existia na feira, não sei se ainda existe hoje, você colocava o produto aqui de um lado e depois você ia colocando pedaços ou partes ou peças de ferro ou bronze ou algo bem pesado, até que os 2 pratos da balança ficavam iguais e você tinha a noção do peso exato deste produto que você pretendia comprar. Juízo como retribuição. O céu é prêmio? É. O inferno é prêmio? É, mas no sentido inverso do céu. É recompensa. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, se diz: de Deus não se zomba, o que o homem semeia, isso ele colherá. É exatamente o que nós vamos ver agora, o juízo particular ou final, como retribuição, como recompensa. O primeiro texto são sempre palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, é Mateus capítulo 6, versículo 4. A respeito de uma das 3 obras que agradam muito a nosso Senhor: a oração, o jejum e a esmola. Aqui é precisamente a esmola, a primeira ação meritória que agrada muito a nosso Senhor. Vamos ao texto. Assim, a tua esmola se fará em segredo, e teu Pai, que vê o escondido, irá recompensar-te. Só para vocês entenderem esse arremate, esse versículo 4 se entende à luz do versículo 3, que diz: quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. E aí, assim, tua esmola se fará em segredo, e teu Pai, que vê o escondido, irá recompensar-te. A palavra recompensa agrada muito a gente. Por quê? Agrada em termos. Agrada quando ela tem relação, quando ela supõe um trabalho que foi feito, uma postura que foi tomada, uma atitude que foi realizada, um conjunto de atos. Isso não vai ser esquecido por Deus. Haverá uma recompensa. O perigo do raciocínio da recompensa é você ficar somente na recompensa. Claro que o céu é recompensa. Porque Jesus falou, não tem para onde correr, o céu é recompensa. Mas se você encarar a relação com Deus de forma utilitarista, não, eu vou ser bom para com Ele porque eu não quero ir para o inferno, esse raciocínio não é de todo errado, mas não é o melhor. Por outro lado, dizer que o céu não é recompensa, eu não quero o céu como recompensa, você está indo contra a palavra de Jesus. Você está dizendo que essa frase utilizada por nosso Senhor não foi feliz. E quem é você para dizer o que Jesus devia dizer ou não devia dizer? E quem somos nós para criticar o que Jesus colocou? Não. Se Jesus disse, o assunto está encerrado, rapaz. Jesus é Jesus. O verbo que ele utiliza é perfeito. Não há imperfeição, nem em Jesus, nem nas palavras de Jesus, nem nas ações de Jesus. Portanto, o céu é recompensa. Como eu disse, a palavra recompensa produz uma sensação de alegria para a gente, certo? Ponto e vírgula. Porque, a depender dos nossos atos, essa recompensa pode não ser muito boa. Apartai-vos de mim, malditos, servo mau e preguiçoso. Não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Atai-o, arrancai-o daqui, jogai-o nas trevas exteriores. Todas essas palavras de nosso Senhor denotam a ideia de uma recompensa terrível. Por outro lado, Jesus é Jesus.
recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Mateus capítulo 16, versículo 27. Mas ainda estamos aqui em Mateus capítulo 6, versículo 4. E teu pai que vê o escondido irá recompensar-te. O escondido. Algum desavisado poderia dizer: olha, eu passei a vida inteira distribuindo cesta básica para os pobres. Jesus vai me retribuir. Não esteja tão certo disso, não. E teu pai que vê o escondido irá recompensar-te. O escondido é o que está na tua consciência. A palavra de Deus diz que nós podemos ir para o inferno mesmo se, ou por causa de, termos distribuído todos os nossos bens para os pobres. Ó, Senhor Bispo, eu estou chocado com o que o Senhor acabou de dizer. O Senhor está dizendo que nós podemos ir para o inferno por termos ajudado a vida inteira as pessoas? Sim. O Senhor consegue provar na Bíblia o que o Senhor está dizendo? Porque eu estou chocado que não foi isso que eu aprendi. Bom, eu não sei o que você aprendeu, mas o que a palavra de Deus ensina é exatamente isso. Que você pode ir para o fogo do inferno, tendo passado a vida inteira ajudando as pessoas, cuidando delas, distribuindo cestas básicas, roupa. Você construiu 100 mil hospitais, fez tudo isso e, apesar disso, vai para o inferno. 1 Coríntios, você pode ir para o inferno. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Sabe por quê? Esse texto tão assustador? Por causa de Mateus capítulo 6, versículo 4. E teu pai que vê o escondido irá recompensar-te. A ajuda ao pobre não é escondida. Sobretudo se alguém está vendo. A doação que você fez, o trabalho voluntário que você fez, a dedicação que você fez. É conhecido pelo menos por alguém. Só extraordinariamente é que o bem que a gente faz, e a gente vai tratar também quando dá esmola, que tua mão direita não veja o que faz a esquerda, e teu pai que vê o que está oculto recompensar-te-á. Mas ordinariamente é muito difícil que a nossa caridade, é o ideal, que ninguém veja, que ninguém saiba. Mas a ação externa é vista, é manifestada. Mas a recompensa não vai ser pelo externo, mas pelo que está escondido. Por favor, e teu pai que vê o escondido irá recompensar-te. Portanto, tu estavas a praticar aquela caridade. Um homem muito caridoso, entre aspas, generoso, etc. Mas o coração cheio de maldade. Traía a esposa, batia nela, oprimia os seus funcionários, pedante, agressivo, leviano, depravado, viciado. O coração cheio de rapina, cheio de maldade. Isso aqui está escondido, ninguém sabe. E teu pai, que vê o escondido, irá recompensar-te. A recompensa não é por aquilo que não está escondido.
a obra material. Mas o que está escondido? A intenção do coração, na hora em que aquilo que exteriormente é bonito, foi feito. Isso é assustador. Pelo menos para mim. Que tremo. Ninguém está vendo aqui minha semana, eu estou tremendo, viu? Porque isso também é para mim. É assim. A retribuição é por aquilo que está escondido. Não é pela caridade praticada, mas pela intenção com que aquela caridade foi praticada. A situação do coração na hora em que aquela caridade foi praticada, aquela ação aparentemente boa foi praticada. Não se assustem, não se assustem, é assim mesmo, confiemos em Deus, supliquemos a sua misericórdia, que Deus nos purifique. É a palavra duríssima de Deus que eu tenho que anunciar. Está terminando mais um programa. No próximo domingo, se Deus quiser, começaremos o 34º programa dedicado ao juízo. Tenha uma feliz e abençoada semana com a graça de Deus. Até o próximo domingo, se Deus quiser.